Então, gente, é uma história muito mal contada e a gente percebe que esse telefone celular, ele foi, dados, né? Aparece que ele foi conectado na casa da Ivelisse e também em Brasília, na casa de um pastor e também de um delegado federal. Então essa história está muito mal contada. E o Haroldo de Oliveira, ele veio a público declarando que houve um erro nisso tudo aí, porque a Flor de Lis ligou para a Ivelisse e isso pode ter feito entendimento errado, de que o telefone nunca foi e nunca, e a própria Ivelisse e o próprio Harold nega que a Flor de Lis estivesse na casa da que esteve na casa da Ivelisse, na casa dos dois, né, os donos da MK, então eles negam que aconteceu isso. O contrato, a Flor de Lis tinha já um contrato de 10 anos na MK, né, como cantora, e a Ivelisse afirmou que possuía apenas relação profissional com o Anderson e que não frequentava a casa do pastor. Isso a gente sabe, né, gente? É muito óbvio que a relação deles era estritamente profissional. Assim como eles não iam à sua residência. Também não sei por quê. Porque dizer que eles não frequentavam a residência do Harold de Oliveira é complicado, porque eu acredito sim que os cantores da MK, eles não frequentam a casa da Ivelisse. Mas o Haroldo de Oliveira ocupa uma posição muito importante dentro do partido. E o Anderson também ocupava, se eu não me engano, ele era tesoureiro, alguma coisa do partido. Então, eu acredito que com certeza havia reuniões lá na casa dela, do Harold. Então, assim, a Flor de Lis e o pastor Anderson, eu acredito que frequentavam não por causa do contrato com a MK, mas sim por questões de partido. Que eles eram do mesmo partido e são até hoje, né? Ambos, a Flor de Lis e o Harold de Oliveira. E o Anderson exercia um cargo, se eu não me engano, ele era tesoureiro lá, mas ele tinha alguma coisa lá no partido. Então, sim, eu acredito que havia de reuniões lá, eles se encontraram. Mas a Ivelisse nega que eles não tinham nenhuma relação. Vamos lá. A Flor de Lis aqui tinha dado uma versão e a Ivelisse, vendo que estava tudo isso acontecendo, ela decidiu se afastar da Flor de Lis, né? Porque ela, segundo ela, essa versão que a Flor de Lis contou, que era um assalto que tinha acontecido lá na casa, né, um assalto que tentaram roubar a casa e mataram o marido dela, que é uma história que ela sustentou durante muito tempo. A Ivelisse disse que percebeu que isso era mentira, né, que isso poderia não ser verdade e se afastou. No entanto, com a mudança de versão da deputada, Ivelisse e o marido, né, decidiram se afastar, que foi o que eu estou falando. Ela contou uma versão, depois deu outra. Além disso, Ivelisse decidiu deixar de tocar as músicas de Flor de Lis em sua rádio, a 93 FM, por entender que haveria queda de audiência em razão da mácula à imagem da cantora. Ivelisse também disse que podia afirmar com certeza que Flor de Lis já sabia que um dos filhos tinham matado o pastor Anderson. E que a deputada mentiu desde o primeiro momento. Ela acredita que a deputada mentiu, pois se tivesse falado a verdade, seu marido nunca teria ido ao seu encontro, que no caso é o Haroldo de Oliveira. Tá, a gente eu já vi tudo isso aqui, tô lendo aqui para vocês o depoimento. Agora o que a gente precisa esclarecer é que uma coisa que não está encaixando é esse telefone. E outra coisa que não está encaixando é, primeiro, a MK ela rompeu com a Flor de Lis.
Eles se romperam, gente. Não divulgam CD, nem nada. Agora, de repente, e a Ivelisse falou tudo isso. Agora, de repente, o Harold de Oliveira aparece do lado da Flor de Lis, declarando apoio à candidatura do motorista da Flor de Lis, que é o Buba. Esse motorista da Flor de Lis, ela apresentou ao partido e lançou ele como pré-candidato a vereador. Eu vou tentar achar aqui uma imagem para mostrar para vocês. Inclusive, ela tá bem diferente, ela deu uma mudança no visual, não sei se vocês, vou até mostrar aqui para vocês, mudou o rosto, fez alguns procedimentos estéticos, né? Nem parece aquela pessoa. Tá bem diferente daquela pessoa que era. Então, vamos lá. No Instagram dela, ela parabeniza o Harold de Oliveira aqui, ó. Ela publicou uma postagem. Deixa eu apagar aqui a iluminação pra gente ver melhor. Tá aqui, deixa eu baixar aqui, porque senão eu não vou conseguir. Aqui ela publicou uma foto parabenizando o Harold. Deixa eu achar uma outra foto aqui. Que ela apresenta os candidatos do PSDB, enfim, os pré-candidatos, né? Eu vou tentar achar aqui uma foto. Aqui estão os pré-candidatos, aqui está ela, a Ivelisse, aqui está o Harold, né, juntos. Deixa eu ver se eu acho outra foto. O Harold aparece aqui, ó, do lado da Ivelisse, ó. Esse aqui é o Harold, esse aqui é a Ivelisse. Os dois bem próximos. Os dois aparecem juntos, o Harold e a Flor de Lis, porque eles lançaram a candidatura do motorista da Flor de Lis, o Buba, no qual o canal, no entanto, colocou como se que poderia ser o novo amor da vida dela. Inclusive, ela lança vários elogios a ele. E o Buba é ex-marido de uma das filhas da Flor de Lis. Enfim, é um emaranhado. Agora, a pergunta que não quer calar é: no início, a MK e o Harold, a gente percebe-se bem que eles realmente se afastaram da Flor de Lis. Eles tiraram qualquer coisa que ligava o nome deles à imagem dela. Agora, esse telefone que foi conectado na casa, encontrado, de repente voltaram, né? Tanto que eles posam ao lado um do outro. E a delegada Bárbara Lomba, para quem não sabe, foi transferida, né? Ela teve que... Gente, teve uma queda de energia aqui. Ela teve que deixar a delegacia e depois que ela convidou a Ivelisse para depor. Muitas das coisas aqui não está encaixando, né? Tem a morte da dona Edna, que infelizmente veio a óbito, não resistiu a tanta coisa ruim que aconteceu nessa história toda, perdeu os 2 filhos, né? Um assassinado e a outra morreu de complicações de anemia. O que não está encaixando nessa história toda é que o Harold de Oliveira muda de opinião e ele volta a apoiar a Flor de Lis. Estranho isso. Será que ela estaria, né, ameaçando ou estaria ali falando algo, ou forjou alguma coisa? Ou será que ela sabe de muita coisa, já que o Harold declarou apoio a ela e tem apoiado, tem aparecido em fotos ali, ela sabe de muita coisa que pode complicar todo mundo. Porque a Ivelisse deixa bem claro e fala muitas das coisas, né, chama ela de
vários adjetivos aqui que a gente viu, e de repente ela é vista do lado do Harold. E lança a candidatura do Bubba, essa pessoa que ela considera muito e que faz diversos elogios, que para alguns é apontada como possível relacionamento novo dela. Possível, tá? Ninguém tá dizendo aqui que é nada. Estou cogitando. Por que será que o Harold de Oliveira mudou de opinião e decidiu apoiar novamente a Flor de Lis, já que ele tinha retirado? Gente, são coisas muito estranhas nessa história toda que eu acho que nós não vamos saber. Eu acho que esse crime não vai ser solucionado. Eu acho sim que a Flor de Lis, ela tem... Eu assisti o canal Metaforando e o Ricardo Ventura, ela tem uma perversidade dentro dela ali. Ela é uma pessoa, principalmente o Metaforando, ele analisou e mostrou que quando ela fala da morte do pastor Anderson, ele mostra ela rindo, ela sorri dando essa notícia. Então, assim, é uma pessoa que tem um caráter muito duvidoso, né? E depois que aconteceu tudo isso, a gente vê que é uma família muito cheia de coisinhas ali no meio. Não é aquela história tão linda e maravilhosa de que ela adotou esses 55 filhos. E que há indícios fortes de que ela está tentando proteger o seu filho, que é acusado de ser um dos que mataram o pastor Anderson, que não é filho do pastor Anderson, é filho só dela, e jogar o filho adotivo dela como o autor do crime. Eu acho que esse crime não vai ser solucionado, eu acho que não vai acontecer nada com a Flor de Lis. Eu acredito sim na justiça divina, mas da terra, essas pessoas poderosas demais, eles têm muito dinheiro e eles utilizam essas informações e conseguem escapar. Mas, sinceramente, em junho vai fazer 1 ano da morte do pastor Anderson. Eu não acredito que possivelmente, depois de tudo isso que eu narrei aqui para vocês, a gente vai ter uma solução desse crime que acredito que não teremos, infelizmente. Mas, se surgir mais algumas coisas, eu venho aqui e vou atualizando vocês. Fiquem ligados, gente. Eu acho que a MK, a Ivelise, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque gente que apoia esse tipo de gente errada, a gente tem que pensar e refletir se a gente quer consumir produtos dessas empresas. Tá bom? Então esse foi mais um vídeo aqui. Coloque aí a sua opinião, o que você acha aí nessa história. Pode escrever nos comentários que eu tô sempre interagindo com vocês. Fui!